Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Queridos, gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo. No segundo Evangelho de Lucas, a saber, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 14 ao verso 36. Uma leitura extensa. Pelo menos você vai sair daqui dizendo assim: hoje eu li uma porção muito grande da palavra de Deus. Se você não leu a Bíblia hoje, eu só leu um versículozinho, hoje você vai sair daqui, menino, tinindo. Negócios pegando. Você vai chegar em casa, glória a Deus, eu li um texto grandão da palavra do Senhor essa noite. Amém? E aí, quero convidá-los dessa vez a ficar de pé. É que de pé ou sentado tanto faz, mas vamos ficar de pé. Aí vocês me ajudam, que dá uma inveja santa ver vocês sentados aí do outro lado. Tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 14 ao verso 36. Lucas está aqui narrando a segunda pregação do apóstolo Pedro. Primeiro Pedro prega para aqueles que estão no cenáculo. Depois que o Espírito Santo desce e eles são revestidos de poder, cheios da graça, Pedro se levanta e prega o segundo sermão. Esse segundo sermão, ele é especial, ele é diferente, ele é objetivo, ele tem algo sobrenatural nele. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa porção da palavra de Deus, aonde Pedro se levanta e prega para aquelas pessoas. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra
e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Feche seus olhos. Senhor, o povo é teu, a igreja é tua, e nesse momento eu me curvo diante da tua vontade e da tua soberania. Fala-nos aos corações nessa noite, ó Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos sair daqui edificados, ó Deus. Precisamos, ó Deus, sair daqui com a nossa alma certa de que tu, Senhor, falou. Faço minhas palavras de João Batista. Importa, Jesus, que tu cresças e que eu diminua e que teu nome seja exaltado. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus amados irmãos, como eu falei no início, nós estamos comemorando o mês de outubro, o mês da Reforma Protestante. E quando nós falamos acerca da Reforma Protestante, imediatamente vem à nossa cabeça, à nossa mente, à luz do conhecimento que obtivemos na escola bíblica dominical, nas escolas, nos estudos pessoais, a caminhada cristã. Logo vem à nossa mente as 5 solas da igreja. Não é verdade? Quando se pensa em reforma protestante, pensa-se logo nas 5 solas da igreja. Pensa-se apenas em Lutero. Pensa-se apenas nessa pequena parte da reforma que mudou o mundo, não só no sentido espiritual, mas em todos os sentidos. Eu quero que você entenda essa noite que os reformadores, antes de qualquer coisa, eram mestres. A história narra que esses homens eram escritores profundos, ótimos exegetas, perfeitos conselheiros, homens, mulheres, que amavam a palavra de Deus e amavam Deus da palavra. As maiores experiências que eles estiveram não foram em grupo, mas foram a sós, na leitura da palavra de Deus e na oração. Meus irmãos, esses homens tinham vários ministérios. E eu gosto daquilo que diz o Dr. Steve Lawson, quando ele afirma que o principal ministério dos reformadores não era outra coisa senão a pregação da palavra de Deus. Esses homens amavam o púlpito. Foi por meio do púlpito que a reforma aconteceu.
Foi por meio da pregação do Evangelho que corações foram convencidos pela luz do Espírito Santo, que ultrapassa, que atravessa, que quebra o muro da resistência. Ora, esses homens, como diz o doutor Steve Lawson, se pudessem escolher um único ministério para exercer, eles escolheriam o ministério da pregação da palavra de Deus. O pastor Paulo Anglada, presbiteriano, já está na glória. Em seu livro Introdução à Pregação Reformada, ele diz algo que me chama a atenção acerca da pregação. Ele diz que a pregação é um dos principais meios de graça, aonde a palavra é pregada e o coração do crente, o coração do incrédulo, escutando a palavra, é quebrado. É a pregação da palavra de Deus, como diz ainda Paulo Anglada, que é o cume, o ápice do culto. A história da pregação, meus queridos irmãos, ela não se inicia com os reformadores. Os reformadores trazem de volta, eles resgatam o princípio regulador do culto, eles resgatam o sentido da pregação, eles resgatam o sentido de culto. E a história da pregação, ela se inicia no Antigo Testamento. Quando Deus usa os seus profetas para que eles falem acerca da vontade de Deus, para que eles falem acerca do juízo de Deus, para que eles falem acerca da redenção. Ora, se você olha todos os textos acerca da pregação, nos profetas maiores, nos profetas menores, nos juízes, nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que a história da redenção está ali presente. Não somente a história da redenção, mas como o homem está morto em seus delitos e pecados, e Deus lhe oferecendo, lhe mostrando o caminho da graça, o caminho do encontro, o caminho que faz com que ele entre nas portas celestiais. E aí, ela se inicia no Antigo Testamento, Deus usando os seus profetas, e vai até a igreja cristã com os apóstolos. A pregação bíblica é o centro do Novo Testamento. Atos capítulo 2, verso 42 diz, inicialmente, que os apóstolos, que a igreja do Senhor, que os 3.000 novos convertidos perseveravam, antes de tudo, na doutrina dos apóstolos. John Stott diz, e o grande historiador Justo Gonzalez, que é a doutrina, o carro-chefe, para que todas as outras coisas que estão ali registradas fosse primordialmente trabalhada e exercida da forma correta. É como se ele estivesse dizendo, é a pregação, é a doutrina que faz com que nós venhamos a saber o que é orar e como orar. É a pregação, é a doutrina que regula a nossa comunhão como povo da aliança. É a oração, é a doutrina, é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus que nos mostra como nós devemos agir uns com os outros. Interessante, irmãos. Quando nós voltamos os nossos olhos para Atos capítulo 6, verso 3 e verso 4, ali está escrito que a igreja libera os apóstolos para que eles pudessem se dedicar à oração e à pregação. Hoje em dia o pastor tem que ser tudo. O carro dele tem que ser ambulância. Abrindo aqui um parênteses rapidinho. Pastor tem que ser médico, pastor tem que ser enfermeiro, o carro do pastor tem que servir para tudo, pastor tem que ser tudo ao mesmo tempo. E aqui, pastor tem que se dedicar à oração e à pregação do Evangelho.
E aí nós não sabemos, não entendemos porque às vezes os púlpitos são frágeis. O pastor não tem tempo de sentar durante a semana para estudar e fazer a pregação. Porque tem que fazer tudo. Por outro lado, nós pastores temos que ter o cuidado de não querer abarcar a igreja toda. Liberar os irmãos para fazer e se dedicar de fato à oração e à pregação do evangelho. Fecha aspas. Interessante é que o apóstolo Paulo, ele usa a pregação para espalhar o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. A pregação do evangelho em Paulo é doutrinária. A pregação do evangelho no apóstolo Paulo, ela é apologética. A pregação do evangelho no apóstolo Paulo, ela é uma pregação expositiva. A igreja primitiva, ela foi marcada pela pregação. E do século I até o século V, especialmente século II e século V, a igreja experimentou um avivamento por meio da pregação do evangelho. Púlpitos fortes. Primeiro, eles moldaram a pregação ao sistema e ao modelo da pregação do apóstolo Paulo. Depois a pregação se torna instrutiva. Depois, por meio da didaquê, a pregação se torna o componente principal da adoração. Veja, irmãos, Orígenes, quando se trata da pregação, ele faz uma abordagem alegórica. João Crisóstomo usava o método histórico-gramatical. Basílio de Cesareia dizia que o pregador era um porta-voz de Cristo. Dentre todos os pais da igreja, dentre todos da era apostólica, dentre os pais, não há um maior pregador senão Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma frase acerca da pregação que mexe com as minhas entranhas. Eu quero ler para você. Santo Agostinho dizia assim: quando expus as escrituras para vocês, foi como se tivesse partido o pão. Vocês, os famintos, venham e se sirvam, porque eu como o que vocês comem. Eu vivo daquilo que vocês vivem. Temos um armazém no céu e Deus é o provedor desse pão. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante é que a história faz questão de nos mostrar que Santo Agostinho pregou pelo menos mais de 8.000 sermões durante sua vida. Ele pregou sermões em cada livro de Salmos. E ele era um grande expositor, da onde Martinho Lutero vai beber dessa fonte. Pulando alguns séculos, nós chegamos em um dos períodos chamados períodos da pré-reforma, ou dos pré-reformadores, e aqui eu faço questão de lembrar de apenas um. Poderia lembrar de John Huss, poderia lembrar de tantos outros, mas me chama a atenção um homem chamado Girolamo Savonarola, conhecido como um pregador insubstituível. Uma das marcas da pregação em Savonarola é que ele pregava com um tom apocalíptico. Por isso, em sua época, enquanto se pregava, Savonarola ficou conhecido como o profeta. No ano de 1497, especificamente no mês de maio, ele é excomungado e proibido de pregar a palavra de Deus. Chegamos no período da reforma, e eu não sei se você percebeu, eu estou fazendo aqui dando aqui um pouquinho da história da pregação. Antigo Testamento, Novo Testamento, pais da igreja, período da pré-reforma e no período da reforma. E aqui eu vou me resguardar
não falando especificamente de como era a pregação em Lutero, Calvino, Zwingli e John Knox. Quero deixar esse momento para o final do mês. Mas é importante entender que no período da Reforma, a pregação, ela é resgatada. Não somente a pregação, mas várias coisas foram trazidas de volta porque haviam se perdido desde o período da igreja medieval até aquele momento. Por exemplo, o retorno da pregação fez com que os pregadores reformados pregassem de um formato chamado lectio continuo. Não somente isso, houve uma reforma litúrgica. E nessa reforma litúrgica, a pregação se torna o ápice do culto, o momento central da adoração. Para algumas igrejas, o momento central da adoração é o louvor, né? E aí, quando a galera vai pregar, o pastor vai pregar, é gente dormindo, é gente abrindo a boca. Abriu a boca, não olhei para você. A gente abrindo a boca, a gente dormindo, a gente aqui, a gente acolá. Mas entenda, a pregação é o ápice do culto. Nós temos a eliminação da missa, a Eucaristia deixada de lado. E aí, uma vez que a Eucaristia é deixada de lado, a pregação torna-se, de fato, o ápice do culto e da adoração. Na igreja romana, até hoje, ainda é assim. O ápice da missa é o momento da Eucaristia. E aí, nós temos sermões expositivos, bíblicos e sermões cristocêntricos. Amém? Uma vez que nós fizemos esse resgate histórico da pregação no Antigo Testamento, pregação no Novo Testamento, pregação na era dos pais da igreja, pregação pré-reforma, pregação no momento da reforma, não explorando a pregação em Calvino, Lutero, Zwingli e Knox. Mas é importante nós entendermos que olhar para a reforma protestante é olhar também para o resgate da pregação da palavra de Deus. A reforma protestante, ela não pode se resumir às 5 solas da igreja. Ela não pode se resumir a uma pequena história contada ali na EBD. Ela é mais ampla. Antes de tudo, ela é um resgate à pregação expositiva, cristocêntrica. E quando nós olhamos para o texto que eu li com vocês essa noite, nós temos exatamente uma pregação de um apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, e olhando para todos esses versículos que nós lemos agora, nós encontramos aqui diretrizes para uma pregação reformada. Eu não gosto muito de tematizar, irmãos, mas não tem como não tematizar. Pedro me ensina, como pastor, a montar um sermão. Pedro me ensina, como pastor, a olhar teologicamente um sermão, a organizar um sermão. E aí, olhando para o apóstolo Pedro, e aí eu quero que você entenda uma coisa. Eu não vou me ater às questões teológicas do texto. Tem muita teologia envolvida, tem muita coisa boa envolvida aqui, mas eu quero principalmente levar você a enxergar diretrizes para uma pregação reformada, para uma pregação expositiva, para uma pregação cristocêntrica. E aí, irmãos, eu quero que desde já você entenda que não só existe um tipo de pregação expositiva, existe várias formas de se pregar expositivamente. Alguns desavisados olham gente pregando na televisão,
olha gente pregando no YouTube e diz assim, isso é que é um pregador expositivo. Aí olha para pastores do seu púlpito, não são pastores expositivos, quando na realidade existem várias formas de se pregar expositivamente. Por exemplo, o método de Lutero na pregação é fantástico. Lutero fazia a introdução, Lutero fazia a exposição e depois fazia a aplicação. Existe um outro método de pregação expositiva que temos a introdução, a palavra de transição para o momento da exposição, e no momento da exposição em cada ponto, eu faço a exposição, aplicação, exposição, aplicação. Se eu fizer um negócio desse, eu me perco. Mas tem gente que sabe fazer isso muito bem. Sabe quem é Hernandes Dias Lopes? Reverendo Jeremias Pereira. E tantos outros. Existem várias formas de se pregar expositivamente. E Pedro me diz aqui uma diretriz, me ensina diretrizes acerca da pregação reformada. Primeiro, pregação reformada é uma pregação, acima de tudo, bíblica, logo expositiva. Um bom pregador, ele é um pregador bíblico, e se ele é um pregador bíblico, logo ele é expositivo. Pastor, o que é sermão expositivo? Vá pesquisar. Não vou ter tempo aqui para explicar, não, que é muita coisa. Vá pesquisar, sabe o que é um sermão expositivo? Mas o sermão bíblico você sabe o que é. Sermão bíblico não é um monte de texto bíblico. Sermão bíblico não é olhar para versículos e ensinar cada versículo. Sermão bíblico é um sermão que está centrado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E aí me chama a atenção como Pedro vai pregar. Veja, o verso 14, o verso 15 e o verso 16, Pedro está chamando a atenção daquelas pessoas que estão ali. O que está acontecendo? O Espírito Santo desceu. O pessoal foi cheio. Eles começaram a falar em outras línguas. Mas não era aquele negócio de bala sorte, não. Não era esse negócio que a gente vê por aí, não. Línguas aqui eram línguas de outras nações, de outros povos. E as pessoas que estavam ali começaram a entender a palavra de Deus através da sua língua materna. E aí eles chegaram a uma conclusão estranha. Só podem estar bêbados. É muita cachaça. É muito 51, só tem um aí que gosta de 51. É muita coisa. E aí Pedro se levanta juntamente com os 11, olha para eles e diz assim, vocês estão errados. R.C. Sproul, comentando esse versículo, me chama a atenção acerca de algo que eu nunca tinha prestado atenção nele. Quando Pedro chama a atenção desses irmãos que estão dizendo assim, ó, vocês estão bêbados, Pedro está dizendo assim, vocês é que estão bêbados e chegaram à conclusão errada por causa da 51 de vocês. É eles que estão equivocados. Mas Pedro não perde tempo com essa defesa. O que é que Pedro faz? Leva eles para viajar nas Escrituras Sagradas. Ele vai fazer uma exposição fantástica do texto. Ele vai mostrar para aqueles homens o que é que está acontecendo ali. O que foi aquilo? Por que que homens simples estão falando na língua materna de outras nações, de outros povos? E aí, o que é que Pedro faz? Primeiro, Pedro foca na promessa. Na promessa que ele mesmo diz que foi feita lá em Joel, capítulo 2, do verso 28 ao verso 32. Que diz que o Espírito Santo iria descer. Que as pessoas iriam ficar cheias do Espírito Santo. Os filhos, as filhas de vocês iriam profetizar. Os velhos iriam ter sonhos. Veja, ele foca na promessa.
Ele foca naquilo que fora prometido por meio de Deus, que começa essa promessa lá quando Moisés é chamado a atenção pelo seu sogro, e diz o sogro de Moisés para ele fazer uma divisão, para que ele não se cansasse. Aquela divisão é feita, 70 homens são escolhidos, e a sabedoria que estava sobre Moisés vai repousar também sobre esses homens. Ao que na história vai ficar conhecido como uma promessa cumprida. Joel resgata essa identidade. Joel, usado pelo Espírito Santo, vai dizer que nos últimos dias as pessoas, os velhos, iriam ter sonhos. Ele fala acerca da consumação, do dia final. E aí Pedro leva essas pessoas a focarem nessa promessa. Nesse momento. E ele está mostrando ali que a promessa está se cumprindo. Eles não estão embriagados. Eles não estão aqui cheios de cachaça, eles estão cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu. A promessa que fora dita se fez real agora. E é interessante que a mensagem inicial de Pedro traz para aquelas pessoas esperança de que Deus que falara, do Deus que dissera que iria acontecer, é o mesmo que está fazendo a profecia se cumprir. É como se ele levasse aquelas pessoas a não desacreditarem daquilo que foi falado. Olha vocês, o profeta Joel disse isso. Se essa promessa está se cumprindo agora, a promessa final também irá se cumprir. Tenham esperança. Era como se Pedro estivesse dizendo exatamente isso para ele. Meus irmãos, a primeira diretriz para uma boa pregação reformada é uma pregação bíblica, logo ela tem que ser expositiva por natureza. O que acontece, eu não quero aqui fazer já a aplicação, por isso que eu quero dividir esse sermão nesse momento de exposição para, em momento oportuno, terminá-lo falando acerca da ideia de Lutero, Calvino, Zwingli, Knox, acerca da pregação, fazendo uma aplicação desse texto. Por isso hoje nós vamos ficar apenas na parte da exposição, a aplicação virá em um momento oportuno. Então veja, irmãos, alguns pregadores começam o texto e viajam nele, mas viajam de forma muito brutal. Começa com uma ideia e sai completamente da ideia. Não é que ele deixa de ser bíblico, ele deixa de ser expositivo. Ele não consegue ter uma ligação entre aquilo que ele leu e aquilo que ele está pregando. Ele não consegue se centralizar, ele não consegue ser objetivo, ele não consegue concluir a pregação de forma coerente, porque ele perdeu o sentido do texto. Eu me lembro, só contar um testemunho interessante. Eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui, mas se eu contei, vale a pena rir de novo. No ano de 1999, eu estava na região do Cariri, e aí eu estava em uma igreja no final de semana com a equipe de missionários, e eu estava numa Kombi, e eu estava deitado. A Kombi não tinha cadeiras, né? Era só a da frente com o motorista, e o resto era colchão para a gente sentar. Eu me deitei no colchão e estava escutando aqui no pé do ouvido um radinho de uma rádio crente lá da região, e aí me chamou a atenção um pregador. Ele disse: hoje eu vou falar para vocês o grande erro de Noé. Noé pecou e errou feio, pisou na bola. E eu disse: rapaz, eu nunca via o erro de Noé, não. Agora me chamou a atenção esse negócio. E o trabalho dele começava às 8 da manhã e encerrava meio-dia. E a gente andando ali por meio do bairro chamado Timbaúba, em Juazeiro do Norte,
pregando, chamando gente para o culto, para discipular à tarde, e aí com um radinho aqui, e eu vou falar do erro de Noé, eu vou falar para vocês que Noé pecou, e eu já estava louco para saber qual era o erro de Noé, e aí lá nas tantas ele começa a pregar. O tema da pregação dele foi o erro de Noé. E aí, irmãos, é aquele suspense todo, e aí ele diz, grande erro de Noé foi ter colocado 100 cão da raça Jafé, que hoje são os pitbulls. 100 cães Jafé eram os filhos, né? E aí o miserável disse que os filhos eram os cachorros que entraram na arca, e que por causa desses cachorros, os pitbulls estavam soltos em Juazeiro, mordendo, matando gente no Brasil todo. Essa é uma das pequenas aberrações que a gente vê por aí. Então, a primeira diretriz para uma pregação reformada, ela tem que ser bíblica, logo ela é o quê? Expositiva. Segundo, a pregação do apóstolo Pedro, além de ser bíblica e expositiva, ela é uma pregação cristocêntrica. Meu amigo, o que tem de gente pregando e deixando Jesus de fora da pregação não está no gibi. Pregadores que pregam à la coach. Você já viu o pregador coach, né, irmãos, por aí? Vai dar certo. Sapo quente não. Deus tem mais para você, aquelas palavras de efeito. O texto tem até o nome de Jesus lá, mas o miserável faz questão de deixar o nome de Jesus fora. Estamos hoje vivendo uma crise nos púlpitos, onde o púlpito virou consultório de psicologia, consultório de psiquiatria, consultório de psicanalista, autoajuda, faça isso que vai dar certo. Como se fosse uma moeda de troca. E as igrejas estão cheias, enchendo. Mas uma boa pregação é uma pregação cristocêntrica. Spurgeon dizia, príncipe dos pregadores, que em cada rua e avenida da Bíblia Jesus estava. E nós devemos enxergar Cristo em cada sermão. Nós devemos pegar o texto bíblico e falar de Jesus Cristo em cada sermão. Quando Pedro prega para aquelas pessoas acerca da profecia de Joel, ele não está somente lembrando acerca da profecia, ele está trazendo esperança para o povo. Ele está mostrando Jesus Cristo para aquelas pessoas. E ele começa no versículo 22, já mandando Jesus de com força na negada. O negócio é sério, ele chama a atenção. Escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, e aí ele manda Jesus na vida negada. Meus amados irmãos, só nesse texto aqui a palavra Jesus ou Cristo junta aparece 3 vezes. E o bicho ainda era calvinista, né? Jesus, Jesus, Cristo. Dividiu o sermão dele em 3 pontos aqui. Veja, ele menciona Jesus. Quando você olha Pedro falar acerca de Davi, ele faz questão de mostrar que Davi não subiu aos céus, mas que do trono de Davi alguém iria ficar reinando perpetuamente. Ele está falando acerca de quem? De algum rei? Ele está falando acerca de quem? De algum simples ou reles mortal? Ele está falando de Jesus. Mostrando para aquelas pessoas que Jesus Cristo é o tema central da sua pregação.
uma boa pregação tem Jesus como tema central. O que é uma pregação cristocêntrica? É uma pregação que exalta o nome de Jesus. Simples assim. Mas o que é que a gente tem visto? Nas pregações, o homem é o centro. O que é que nós temos enxergado na pregação? O fazer é o centro. O que é que nós temos enxergado nos púlpitos Brasil afora? Você é o centro da vontade de Deus. Teve uma frasezinha de efeito aí que alguém disse alguma vez, né? Que você era declínio de Deus, uma coisa assim, não me lembro exatamente qual é a frase. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Essas pregações, as pessoas gostam. Pode ter certeza. Se você disser assim, entre o pastor João Paulo e pregador fulano de tal, pregador fulano de tal. Pode ter certeza. Entre pastor Eliseu e um pregador coach. Diz nada para o Eliseu não, pregador coach. Pode ter certeza que é assim, irmãos. Porque as pessoas gostam de ouvir o que elas querem. Elas gostam de ter o seu ego massageado. Elas gostam de sair ali, escutando, sabe o quê? Que vai dar certo. Olha, não se preocupe não. Esse que eu digo para você. Mas ninguém gosta de ouvir Jesus na palavra dizendo assim, se arrependa. Tome vergonha na cara. Ninguém gosta. Então uma pregação reformada, ela é cristocêntrica. Mas não podemos perder Jesus de vista. Me lembro que certo homem foi pregar. E aí ele terminou de pregar e ele perguntou assim, e aí, deu certo? Foi bom? Ele disse, foi. Glória a Deus. Ele só tem um problema. Ele, qual é o problema? Aonde estava Jesus no seu sermão? Sabe qual é o resultado de um sermão cristocêntrico? As pessoas passam a entender o seu real estado sem Jesus. Olha o que é que Pedro vai fazer. Ele começa a falar de Jesus. Ele começa a dizer que Jesus é quem vai tomar o trono de Davi. Ele começa a falar sobre profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa de Jesus. Que o santo não iria ver corrupção, que ele não ia ficar em agonia de morte. Aí ele está dizendo, isso aqui não é Davi, não, isso aqui é Deus, aqui é Jesus. E aí quando ele faz toda essa exposição sobre Jesus no Antigo Testamento, a profecia se cumprindo em Joel, sabe o que é que acontece? Olha aí, olha o que é que diz o texto bíblico, acompanhe comigo. Nós não lemos, hein? Deixei para o final. Verso 37 ao verso 41. Fala aí, 3.000 batizados. Quando ouviram isso, quando eles ouviram o coach, quando eles ouviram o pregador não cristocêntrico, o pregador não bíblico, quando eles ouviram o pregador Pedro cristocêntrico, expositivo, sabe o que aconteceu? Eles ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que é que nós vamos fazer agora? No bom cearense, arriégua, macho, e agora? Nós estamos lascados. O que é que nós faz então? Bom cearense. Aí Pedro vai dizer para eles, arrependam-se. Pregação cristocêntrica, pregação expositiva mostra a pessoa o seu real estado sem Jesus de Nazaré. Ela vai ficar se perguntando o que é que eu vou fazer agora? O que é que vai ser de mim se eu morrer agora? Não somente isso, arrependimento. Não somente isso. Pessoas são convertidas pelo poder e obra única e exclusiva do Espírito Santo. Naquele dia, diz o texto bíblico que 3.000 pessoas foram agregadas à igreja.
Por causa de um sermão bíblico expositivo, de um sermão cristocêntrico e, por último, um sermão com uma pregação sem medo. Pedro não teve medo aqui, irmãos. Nós vivemos em uma era do chamado politicamente correto. Não é assim? Você não pode pregar nada, não. Se você pregar hoje contra determinadas instâncias da sociedade, a própria igreja pode ir contra você. Você pode responder judicialmente. Você pode ser preso. Sua conta pode sair do ar. Não é assim? Recentemente eu vi um camarada dizendo que vai regular os meios de comunicação. E aí eu quero ver, pastor que vai votar nesse camarada, quando os meios de comunicação estiverem regulados, como é que vai ser a pregação contra aborto, contra a homossexualidade, como é que vai ser a pregação contra o casamento não heterossexual, mas o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Você pode achar que eu estou falando de política, não estou. Há uma confusão muito grande, já expliquei isso aqui. Cosmovisão bíblica é uma coisa, política é outra. E nós não temos que temer. Pedro não temeu pregar o evangelho. Primeira coisa que Pedro vai dizer, sabe o quê? Prestem atenção em mim. Ele vai fazer uma defesa. Segundo, escutem o que eu vou dizer a vocês. Sabe o que é que Pedro vai dizer? Acompanhe comigo aí o texto bíblico. Versículo 23. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Pedro olha para todos que estão ali e diz assim, foi vocês que mataram ele. Vocês são culpados. Vocês tudinho são ruins. Aí hoje em dia a gente não pode pregar o evangelho. Dizer que fulano está errado. Que é pecado determinadas posturas. Porque podemos sofrer. Pedro prega sem medo. Vocês o crucificaram. Foram vocês que fizeram isso. Mas Deus o fez Senhor e Cristo. Apesar de toda a ruindade de vocês, apesar de vocês terem matado, apesar de vocês serem ruins, apesar de vocês serem uma peste, sabe o que é que Deus fez? Levantou Jesus como Senhor. Não é com S em minúsculo, não. Com S maiúsculo. E Cristo, o C maiúsculo. Meus amados irmãos, 3 diretrizes para a pregação reformada. Eu não vou entrar na aplicação, lembre disso. Primeiro, uma boa pregação reformada, ela é o quê? Bíblica. Logo, ela vai ser o quê? Expositiva. Segundo, é uma pregação cristocêntrica. Jesus está no começo, no meio e no fim do sermão. Terceiro, é uma pregação sem medo. Pregando a verdade do evangelho. Doa a quem doer. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a minha vida e a sua vida. Que os nossos púlpitos estejam cheios de pregadores bíblicos, de pregadores cristocêntricos e de pregadores que não temem pregar a verdade do evangelho. Amém? Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.